internautas que nos acompanham, a todas as minhas considerações. Nosso ilustre suplente Zanella está aí, seja bem-vindo. E o nosso amigo Feijó, inclusive, já felicitei ontem pelo Dia da Imprensa e deixar bem claro que o respeito e a admiração que eu tenho por todos esses profissionais, tendo um amigo também, essa referência. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 196 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de abril de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 7 do mês de abril de 2015. Às 18 horas do dia 7 de abril de 2015, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo um legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária, realizada no último dia 6. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei Complementar 10/2015, Projeto de Lei Complementar 11/2015, Projetos de Lei 30 e 31/2015. De autoria do vereador Marcos Artura, Projeto de Lei 32/2015. Proposições recebidas, de autoria dos vereadores Dirceu Biondo, subscrita por todos os vereadores, e moção 5/2015. De autoria do vereador Marcos Antônio D'Artora, requerimento 43/2015. De autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani, requerimentos 44 e 45/2015. De autoria do vereador Artemio Ortigari, indicação 151/2015. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicação 152 e 153/2015. De autoria da vereadora Denise Juste Lopes, indicação 154/2015. De autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, indicação 155/2015. E de autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 156/2015. De autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, indicação 157/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Dirceu Biondo, subscrita por todos os vereadores, moção 5/2015. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Marcos Antônio D'Artora, requerimento 43/2015. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 152 e 153/2015. Aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani, requerimento 44 e também 45/2015. Em discussão, usou a palavra o vereador Gilberto Antônio Romani. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigari, indicação 151/2015. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Denise Juste Lopes, indicação 154/2015. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, indicação 155/2015. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 156/2015. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. E de autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, indicação 157/2015. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Arlan Gugliani, Artemio Ortigara, Rogério Sano Pacheco, Evandro Pegoraro e Dirceu Biondo. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei 10/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti e Arlan Gugliani, projeto de lei 18/2015. Também aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria dos vereadores Evandro Pegoraro e Gilberto Antônio Romani, projeto de lei 20/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussões. E de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei 21/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão.
Primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 2/2015, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei complementar 3/2015, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei complementar 4/2015, também aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente. Utilizou a tribuna os vereadores Gilberto Antônio Romani, Dirceu Biondo, Evandro Pegoraro. Ninguém mais desejando se pronunciar, esgotada a pauta. O presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no próximo dia 8 de abril de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradecer a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavasse presente ata que, após ida aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. À disposição dos senhores vereadores, prestações de contas do mês de março da Câmara Municipal de Vereadores. Ofício número 14.193/2015, da OI, com informações, então, referente a indicações solicitadas e aprovadas nesta Casa Legislativa. Ofício 96/2015, do Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia, endereçado ao presidente da Casa e extensido aos vereadores. O Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia veio comunicar a todos os vereadores que, em relação ao projeto de lei 31/2015, que trata sobre o reajuste dos servidores do município de Concórdia, não vemos problemas em ser votado na última semana de abril e o reajuste ser no mês de maio, sendo que o mesmo será retroativo a abril, pois, nesse caso, os trabalhadores não serão prejudicados. Assina o presidente Valdomiro Trafarel. Leitura de pareceres. Projeto de lei complementar 8/2015, de todos os vereadores. Revoga o inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar número 663, de 6 de janeiro de 2014. Com seus pareceres, favorável à tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e parecer favorável da Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 29/2015 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Com o parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Proposições recebidas. Pedido de informação 14/2015, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Solicita informações referentes a consultas na Policlínica do município de Concórdia. Pedido de informação 15/2015, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Solicita informar de que ano a obra de pavimentação asfáltica do bairro Bela Vista foi contemplada no orçamento participativo. E solicita cópia das atas referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, onde constam a contemplação da referida pavimentação. Indicação 158/2015, de autoria dos vereadores Rogério Luciano Pacheco e Arlan Gugliani. Sugere que sejam instituído no âmbito do município de Concórdia o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Indicação 159/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão localizado no Largo Rio Branco. Indicação 160/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja feita a reforma geral da Escola Básica Municipal Frei Cipriano Chardon, na localidade de Cachimbo. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, pedido de informação 14/2015. Está em discussão o pedido de informação 14/2015, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 14/2015 está aprovado. Pedido de informação 15/2015, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Está em discussão o pedido de informação 15/2015 do vereador Artemio Ortigara. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
pedido de informação 15-2015 está aprovado. De autoria dos vereadores Rogério Luciano Pacheco e Arlan Gugliani, indicação 158/2015. Está em discussão a indicação 158/2015, de autoria de Rogério Luciano Pacheco e Arlan Gugliani. Com a palavra o vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também nossa saudação a toda a imprensa que se encontra, vereador Edilson Massoco, licenciado, suplente de vereador Zanella, e demais pessoas que estão acompanhando a sessão presencial e também as sessões online. Mas, senhor presidente, essa indicação, essa proposição que fizemos em conjunto com o vereador Rogério Luciano Pacheco, é um assunto que estamos pesquisando e estudando, tanto este vereador como o colega vereador Pacheco, por muitos anos. Inclusive, já o fizemos em forma de anteprojeto, uma vez que é um assunto que, tenho certeza, tem incomodado muitas pessoas na comunidade, muitas têm nos procurado, e creio que muitos vereadores também já têm passado por esse tipo, não deixa de ser constrangimento. O fato de uma vida corrida, estar trabalhando o dia todo, e nos poucos espaços de descanso, seja durante o almoço, em sua residência, ou nos finais de tarde e à noite, sendo então incomodado com ligações em sua residência para venda de produtos, de cartões de crédito, e por mais que a pessoa não quer a insistência, constantemente, né, tem algumas pessoas que nos procuraram, que alguns produtos, determinadas empresas, e seu grupo que faz esse trabalho de telemarketing, tem ligado por mais de 5 vezes no mesmo intervalo do meio-dia. Isso, ao meu ver, já chega a ser um abuso às pessoas que têm aí uma vida tão corrida. E nesse sentido, então, pensávamos em fazer, como já existe em algumas cidades do Brasil, um projeto de lei, então, que proibisse esse tipo de incomodação, onde o cidadão que se sentir incomodado deixa seu número de telefone no PROCON dessa cidade e existe um cadastro de proibição de serem incomodados inoportunamente com vendas de determinados produtos e artigos, né, ou serviços. Mas conversando e entendendo também a sugestão do nosso assessor jurídico, queremos agradecer ao Betinho, ele nos sugeriu que fosse encaminhado, então, em forma de indicação, para que, então, o Poder Executivo pudesse avaliar essa ideia e que, quem sabe, Concórdia possa aderir a esse sistema que muitas cidades o fizeram. Então, tomamos a liberdade, juntamente com o vereador Pacheco, de fazermos essa indicação e, junto da indicação, vamos encaminhar em anexo o projeto de lei que trabalhamos. Eu e o vereador Rogério estamos desde o ano passado trabalhando esse projeto de lei, então o projeto de lei vai em anexo como modelo, né? E claro que dentro desse modelo existe toda a explicação, todo o encaminhamento e toda a sistemática do que se fazer, né, para minimizar esse problema que a gente tem visto que muitos concordienses têm tido. Então a gente pede o apoio dos senhores vereadores, entendemos que é um assunto pertinente, né, e queremos que essa proposição seja aprovada e que, quem sabe, no futuro muito próximo, torne esse projeto de lei aí efetivo no município. Então fica aqui o nosso pedido de apoio para que possamos, então, resolver esse problema do telemarketing. Obrigado. Continua em discussão a indicação 158/2015. Com a palavra o vereador Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, vejo aqui o vereador licenciado Massoco, também o suplente Zanella, vejo também o Agostinho, que representa o Conselho da Saúde, Asaprev também, enfim, todos que aqui estão, o seu Casagrande, que ontem também prestigiou essa sessão, hoje está aqui novamente, a imprensa, que também sempre está junto conosco, senhoras e senhores. Mas, Excelência, na verdade, esse é um assunto que já temos conversado por algum tempo, né, Arlan, no sentido de tentar achar um mecanismo para que a gente pudesse proibir esse tipo de incômodo, né, para a nossa sociedade aqui em Concórdia, enfim, tendo em vista essa sistemática, né,
telemarketing no sentido de tentar vender alguma coisa em horas impróprias, e sem contar com a insistência, né? Hoje mesmo, de meio-dia, eu estava em casa, recebi uma ligação de uma determinada empresa querendo vender alguma coisa. Então, isso não sou só eu, nós aqui, hoje eu acho que não teve uma pessoa, não sei se tem alguém aqui que não recebeu uma ligação nesse sentido, que tentando alguém vender alguma coisa. Então, nós sabemos que existem alguns projetos dessa linha em outros municípios, né? Como bem falou o Arlan, nós montamos uma proposição nesse sentido, analisamos a orientação também do nosso colega Beto, né? E, de certa forma, para não criar uma dúvida de ordem legal, entendemos que seria o mais adequado nesse momento encaminharmos essa proposição, essa indicação, essa sugestão para que a administração possa absorver essa ideia, né, e colocar no papel no sentido de Concórdia ter uma lei proibindo esse tipo de incômodo com relação a essa questão do telemarketing. A gente entende que isso já é uma reivindicação antiga da população, muitas pessoas já me cobraram isso, cobraram da lei, tenho certeza que cobraram dos vereadores, de outros vereadores também, e nós temos que buscar um mecanismo para barrar essa chateação que é feita por essas empresas em horas inconvenientes, e sem contar o aspecto que muitas vezes algumas pessoas que não têm tanto conhecimento assim acabam sendo ludibriada, enganada, né? E comprando alguma coisa que às vezes nem tem interesse em adquirir. Então, acho que é uma boa proposição, esperamos que a administração consiga o quanto antes viabilizar, né, essa sugestão, e que ela possa vir em forma de projeto de lei aqui para essa casa, e que a gente possa, de certa forma, aprovar e fazer com que a sociedade seja contemplada com esse benefício. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão a indicação 158-2015, com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência, pessoas que nos acompanham de forma online, nossa saudação aqui também ao sempre presente Agostinho, nosso vereador licenciado Edilson Massoco, suplente vereador Valci Zanella, Schmidt. Seu nome, Schmidt, me permita saudar todas as pessoas que também se fazem presentes nessa nossa sessão. Mas eu quero aqui cumprimentá-los, vereador Arlan e Rogério. Inclusive, me permita de parabenizá-los pela iniciativa da indicação. E eu gostaria de não ser repetitivo, porque eu acho que vossas excelências já fundamentaram muito bem, e eu acho que é muito interessante essa indicação. Eu não sei, e aqui o nosso assessor jurídico se faz presente, uma sugestão que talvez a gente pudesse emendar nessa indicação, que todas essas solicitações feitas aos cidadãos, que elas sejam concluídas de forma tácita ou escrita, porque é muito comum nós recebermos ligações de ofertas de determinados serviços, principalmente nessas questões da telefonia. Você recebe depois uma fatura cheia de penduricalhos e coisas adicionais que você tem que fazer o pagamento, que quando você se depara com isso e você resolve, então, ligar para a operadora ou para essa empresa, solicitando a exclusão desses valores, isso é um caos. É um tédio, é uma loucura você conseguir uma ligação e você conseguir concluir aquilo que é do teu interesse para que se faça a exclusão. Então, eu gostaria de cumprimentá-los, dizer que a nossa bancada apoia essa indicação e também pedir de que, se fosse possível, que se fizesse de forma que toda a contratação venha através de um contrato escrito, porque eu acredito que o PROCON esteja tendo muito trabalho de ir lá e tentar resolver esse tipo de situação que você, às vezes, não contratou, através de uma gravação, e você começa a pagar aquilo, e aquilo, às vezes, cada mês vem algo a mais na sua fatura. Então, eu acho que é importante essa discussão, eu acho que é pertinente que a gente faça uma análise e que o Beto possa, talvez, também, através de um parecer, Beto, sempre com o seu trabalho brilhante que tu tens feito aqui para essa casa,
e acredito que possa, com isso, trazer essa nossa contribuição. Era isso, senhores vereadores, muito obrigado. Continua em discussão a indicação 158-2015. Ninguém mais querendo se manifestar, colocam em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 158-2015 está aprovada. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicação 159/2015. Está em discussão a indicação 159-2015 do vereador Arlan Gugliani. Como ninguém quer se manifestar, colocam em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 159-2015 está aprovada. Indicação 160/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Está em discussão a indicação 160-2015 da vereadora Marilane Stuani. Com a palavra proponente. Cumprimento o presidente. Em seu nome, me permite cumprimentar os demais vereadores. Quero cumprimentar a vereadora Denise, o Massoco, que está presente, o Zanella, assessores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Faço essa indicação na tribuna referente à reforma da escola de Frei Cipriano Chardão, de Cachimbo. Esta escola já está no orçamento participativo desde 2011 para uma reforma. Trago aqui, gente, umas fotografias. Esta é uma parte da escola dentro, tá? É uma parte porque ela é toda assim. Nós temos aqui a parte externa da escola, tá? Está em estado precário. O banheiro, da mesma forma, tá? O banheiro e mais as abas que estão despencando tudo da escola. Corre risco até de cair na cabeça de algumas crianças. Então, eu vejo assim que a escola é uma escola onde tem profissionais de qualidade, tá? São 137 alunos, e quando você chega num ambiente desses para trabalhar, para estudar, a pessoa desanima. Quando o pai chega para visitar a escola, ele tem uma decepção. Os pais, a APP daquela escola, estão bastante preocupados. E então, eu vejo assim, que se o ambiente é bonito, a escola se torna agradável e tudo funciona melhor. Então, eu peço ao líder do governo, mas não para amanhã, para ontem. Tá? Então, são 2 anos, gente, essa escola precisa, aquela comunidade merece, aqueles 137 alunos, aqueles mais de 25 funcionários que trabalham lá, merecem ter um ambiente agradável, que quando você chega, você se sente bem. Então, veja com os órgãos competentes, né, o porquê que não foi realizado, se já fazem 2 anos, né, vamos para o terceiro, essa reforma da escola. Obrigada. Continua em discussão a indicação 160-2015. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também toda a imprensa que nos prestigia, que nos acompanha via internet, aqui cumprimentar também o Luiz Carlos Segala, que é secretário dos sindicatos comerciários, o Agostinho, que é da Associação dos Aposentados, Massoco, vereador licenciado, né, e todos os servidores dessa casa. Mas eu ouvi atentamente, e com certeza, Marilane, a sua indicação é pertinente, e toda indicação que vem, seja ela uma melhoria, mas especialmente na área da saúde e da educação, ela tem que ser vista sempre com bons olhos, porque nós temos que estar sempre melhorando o nosso município. Nosso município é referência em ambas as questões, tanto na educação como na saúde, por ser referência hoje, ter os níveis que tem de qualidade de vida, um dos critérios é a educação, é a saúde, é a renda, e a educação está nela. E com certeza, eu também havia já, quando chegou a pauta, liguei consultamos a nossa secretária de Educação, é uma obra que está no orçamento participativo, foi aprovada, e neste ano está também dentro do planejamento a execução daquela obra neste ano. Então, com certeza, aquela escola precisa receber melhorias, a comunidade importante, como todas as demais são,
mas neste caso, onde que precisa ser feito investimentos, isso dará mais conforto, mais segurança aos professores e aos alunos. Mas são importantes essas questões, porque fortalecem sempre os pleitos e acaba construindo sempre o município cada vez melhor de se morar. Mas, com certeza, isso está no planejamento e será realizado a reforma daquele educandário. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, indicação 160-2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 160-2015 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas já aqui nominadas, mas gostaria, senhor presidente, antes de entrar no outro assunto, mas um tema que eu tenho debatido essa semana na Câmara, e quero agradecer a todos os vereadores, que o projeto foi hoje para leitura de pareceres, que quando falávamos da belíssima obra que é a nossa UPA. E a UPA está, então, em fase de conclusão. E o projeto da Lei 29/2015, que fizemos aí a leitura dos pareceres aprovados no dia de hoje, dentro desse projeto de lei, então, tem um recurso de suplementação no valor de R$ 335 mil, que é, de fato, para a conclusão da obra. Então, eu gostaria de consultar, senhor presidente do plenário, a viabilidade de a gente poder votar hoje e amanhã, uma vez que demanda de 2 votações, né, para que esse recurso possa já ser, então, ainda esse mês, né, aplicado junto às Secretarias de Saúde para a efetivação da etapa final da conclusão da UPA. Então, como já temos os pareceres favoráveis e a última sessão é amanhã, né, para podermos fazer a limpeza da pauta, gostaríamos de consultar essa viabilidade. Bom, boto em apreciação, então, que projeto que é, vereador? 29/2015. 29/2015, então, boto a apreciação dos vereadores, para que se haja concordância, então, incluir na pauta de votação. Pode ser? Ok. Agradecemos o apoio dos senhores vereadores. Como falei, é uma obra importante e são recursos que vêm para finalizar a obra. E também aproveitar rapidamente, o objetivo maior de estarmos ocupando o pequeno expediente era esse do projeto de lei, mas fazer mais um reforço ao convite, está aqui o Agostinho como presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que possamos participar então daquele brilhante evento que vai acontecer no sábado, agora dia 11, aqui à frente na Rua Coberta, que é o Concórdia Saudável. Então, um evento importantíssimo de conscientização da área de saúde, de prevenção de doenças, tratamentos, e fazer também só um registro que serão feitos alguns exames, como disse ontem, mas só lembrar a população, a imprensa que está presente também para nos auxiliar nisso, que a comunidade que desejar fazer esses exames, que vem em jejum, então, para poder efetivar esses exames que serão feitos aqui nesse plenário, né, da nossa Câmara de Vereadores. Então, convidar a todos, que com certeza vai ser um belíssimo evento, inicia às 8 da manhã e encerra às 5 horas da tarde, não para ao meio-dia. Então, todos estão convidados. E também comemorar mais uma notícia positiva do esporte concordiense. A semana está bastante produtiva, depois dos títulos brasileiros do xadrez. Falamos na semana que passou da convocação de dois atletas concordienses para a seleção catarinense de voleibol, na categoria de base. E agora, hoje, então, a Federação Catarinense convoca o técnico do voleibol de Concórdia, o professor Evandro Pontes, para integrar, então, a delegação, né, catarinense, que vai disputar o Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil no Rio de Janeiro, de 26 de abril a 2 de maio. Então, gostaria que esta casa enviasse ofício ao professor Evandro, que tem feito um belíssimo trabalho em Concórdia, e que agora terá um desafio ainda maior de integrar, então, a comissão técnica da seleção catarinense. E ressaltar que, como preparação dessa competição nacional, a Federação Catarinense de Voleibol está realizando 2 etapas de treinamento com toda a seleção e comissão técnica, e a primeira etapa de treinamento será em Concórdia a partir de amanhã até o final de semana. Então, toda a delegação catarinense infanto-juvenil vai estar em Concórdia para treinamento, e a segunda etapa acontece nas vésperas da competição na cidade de Santa Amaro de Imperatriz. Então, mais uma notícia positiva, fica aqui os cumprimentos ao professor Evandro, e que essa casa possa enviar ofício. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Gilberto Romani.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente, presidente da Zaprev, Agostinho, suplente vereador Zanello, vereador Massoco, também se faz presente, enfim, todas as pessoas que nos acompanham. Mas tenho me manifestado ontem nessa tribuna, presidente, até tenho feito convite a todos os vereadores, à imprensa, que se pudesse fazer presente, numa reunião que nós teríamos hoje no Parque de Exposições, referente aos atingidos por barragem. Digo isso porque temos recebido um pedido do Ministério Público, e atendendo esse pedido do Ministério Público, fizemos essas reuniões até para levantar alguns apontamentos diante da situação que se encontra algumas famílias lindeiras ao lago. E tenho citado alguns fatos que vêm ocorrendo ontem aqui, mas hoje na reunião, onde tinha agricultores de praticamente todos os municípios atingidos, e algumas coisas que a gente fica realmente indignado com aquilo que vem acontecendo. Que vai até de falta de área de terra, que eu tenho dito nas escrituras, que na época foi medido e agora se os agricultores estão se deparando com falta de área de terra, até com a questão de falta de água para a família sobreviver lá. Porque na época o agricultor morava no lugar mais baixo, a água vinha por gravidade, e como ele foi atingido, ele teve que subir para cima. Lá instalaram uma bomba de água que até um certo tempo ela funcionou. Daí para frente veio as manutenções por parte do agricultor, despesa com energia elétrica, e algumas famílias também foram beneficiadas com rede de poços artesianos. Onde que esses poços artesianos hoje acabaram secando, e eles estão sem água e estão reivindicando junto à Tractebel, e a Tractebel diz que não tem mais uma obra, tem uma usina gerando energia, o negócio deles é gerar energia e não tem mais o que se fazer. Portanto, se alguém se sinta prejudicado, que procura a justiça. E a justiça, às vezes, ela é lenta. Então, hoje... E vai até a questão da energia mesmo. Agricultores que tinham energia trifásica em suas propriedades, hoje estão lá com uma energia bifásica, onde que um vizinho, quando liga o motor para se ordenhar as vacas ou fazer uma silagem, o foragem, outro não pode ligar porque cai a chave, que não é uma energia de péssima qualidade. Então se ocupou a área dos agricultores para se gerar energia, e o agricultor hoje não tem uma energia de qualidade para tocar a sua propriedade. Então foi levantados esses questionamentos, e foi levantado 12, 13 pontos, e uns deles é isso que eu tenho citado, né? Todos eles, praticamente em todos os municípios, tem esses problemas, e essa ata foi feita, né? E encaminhada hoje mesmo, protocolada junto ao Ministério Público, solicitando, pedindo à Promotoria Pública Federal que, no máximo em 60 dias, provoque uma audiência pública, chamando todos os agricultores que estão com problema, e diante a essa audiência pública que se chama Tractebel, para que venha minimamente tentar sentar e negociar parte desses problemas que estão acontecendo com essas famílias lindeiras. Porque a promessa foi grande, que a usina traria o desenvolvimento, o progresso, o desenvolvimento para a região atingida, e o que se vê hoje realmente na região atingida, nas comunidades, nas famílias, é totalmente o contrário. Para muitas famílias que ficaram remanescentes, morando na beira do lago, trouxe a exclusão e não o progresso e o desenvolvimento. Sem contar aqueles comércios que tinha nessas comunidades, que sobreviviam com os agricultores que moravam lá, e esses agricultores saíram, e esses comércios acabaram desistir, não existem mais, por falta de pessoas que movimentavam esse comércio, e não foram indenizados em função desses acontecimentos. Então, diante dessa situação, faço esse relato que alguns levantamentos que foi feito hoje, a pedido do senhor Mário Roberto Santos, procurador da República do município de Erechim, que fez essa solicitação junto ao MAB, onde o MAB tem feito o requerimento. E veja bem,
O MAB fez essa denúncia, esse pedido ao Ministério Público no dia 14 de janeiro de 2010. E 15 dias atrás o Ministério Público se manifestou pedindo que o movimento encaminhasse essas situações. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. No pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Mas, senhor presidente, novamente, antes de entrar aqui no assunto, também, até com o objetivo de limpar a pauta, tem 2 projetos, então o 29, que o vereador Arlan aqui já mencionou, já foi aprovado, que é com relação aos recursos da UPA, na qual já agradecemos os vereadores, que com certeza esse projeto é importante para o município. Também temos o projeto de lei complementar número 8/2015, na qual também gostaríamos de colocar hoje em apreciação, já tem todos os pareceres das comissões, colocar em apreciação para fazer a primeira votação no dia de hoje e a segunda votação no dia de amanhã. Então coloco em apreciação o projeto de lei 8/2015, para que os vereadores possam apreciar. Isso. Certo, então tudo legal, está oficializado. Ok, muito obrigado, senhor presidente, e demais vereadores também, mais uma vez, pela sensatez e pela maturidade de sempre estarmos avançando aqui nos projetos do nosso município. Mas também aqui, reconhecer, Romani, a tua luta com relação à questão dos atingidos por barragem. Porque muitas vezes as coisas acontecem, eu me lembro, eu ainda era bem jovem, tinha tudo cabelo preto, não tem nenhum branco. Com apenas seguinte, cheguei no sindicato com 20 anos de idade, e nós fomos a Itá semana passada, quanto o movimento foi feito, né, lá próximo à ponte, e se anunciava esplendores, maravilhas. A 8ª maravilha do mundo ia ser aí com a barragem, com os agricultores. Claro que muita coisa evoluiu, né? Hoje temos Itá, tem uma barragem bacana e tal, mas aquelas promessas feitas para os agricultores, né, foram tudo por água abaixo, né? Morreu junto com a barragem lá. Então é salutar essa sua luta e do movimento de estar sempre lutando, colocando na pauta para avançar nessas demandas, e com certeza há um débito muito grande com os atingidos por barragem, aqueles que sempre viviam aí, hoje tiveram uma redução na sua atividade. Mas eu também gostaria aqui de destacar um projeto de lei do Nudi Sareta, que ingressou, que passou na Comissão de Constituição e Justiça, na qual também foi um projeto que nós apresentamos nessa casa, e foi aprovado aqui nessa casa, que é com relação à saúde do homem. Então o Sareta encaminhou esse projeto, aprovou nas comissões, e vai se tornar um projeto estadual, bastante exemplos citando aqui o nosso projeto, naquela linha de que as mulheres se cuidam muito mais que os homens, que temos que aprender com isso, e o homem também tem que começar a ter esses hábitos de estar fazendo seus exames preventivos. Então vai ter provavelmente uma lei estadual, passou nas comissões, né, onde terá campanhas nos educandários, nas escolas, empresas, presídios, hospitais, enfim, todas esses órgãos, essas instituições, e que precisam evoluir com relação à saúde do homem. Então, mais um exemplo aqui na nossa Casa Legislativa, que passa também a ser lei estadual, ou passará a ser lei estadual no próximo período. Então, é isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 2/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a receber em doação área de terras. Está em segunda votação o projeto de lei complementar 2/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 2/2015 do Poder Executivo está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 3/2015, de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao inciso 2º do artigo 68 da Lei Complementar número 212, de 12 de dezembro de 2001, alterações, que dispõe sobre a organização administrativa do município de Concórdia, acrescido pela Lei Complementar número 576, de 6 de abril de 2011. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar 3/2015 do Poder Executivo.
Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 3/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 4/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar mediante venda imóvel de propriedade do município e dá outras providências. Está em segunda votação o projeto de lei complementar 4/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 4/2015 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 8/2015, de autoria de todos os vereadores. Revoga o incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar número 663, de 6 de janeiro de 2014. Está em primeira votação o projeto de lei complementar 8/2015. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 8/2015 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 29/2015, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em segunda votação o projeto de lei 29/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, com a palavra o vereador Dirceu Biondo. Mudar a lente do óculos, meu querido. Puxa para um lado só. Queria saudar o senhor presidente e demais membros da mesa, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, né? No plural agora, né? Quem sabe daqui uns dias tem, parece que a Margarete vindo para cá também, né? O Romani não sabe de nada. Queria saudar aqui o vereador Mazzocco, licenciado, né? A imprensa, falar da escrita. Ontem a gente parabenizava aqui o Dia do Jornalista e hoje tem mais 2 na casa, o Feijó e a Ana Paula, né? Parabéns, então, também. E também os nossos assessores e demais pessoas. Mas eu queria só, senhor presidente, já que a gente vai aqui votar agora uma suplementação de recursos, né, para a conclusão da UPA, até por questão de justiça, né? Na época, quando a gente discutia aqui nessa casa, e parecia até uma questão, uma situação surreal, né? A gente falar de um projeto dessa envergadura, e que fazem o quê? Uns 4 anos, eu acho, né? Que a gente aprovou aqui. Quer dizer, aprovou não, eu queria fazer justiça com o vereador Pacheco, porque foi uma luta dele, bastante grande, até teve uma emenda rejeitada. Então, só para ficar registrado aqui, então na política muitas vezes a situação, o governo tem dificuldade de lidar com a oposição, e depois a história mostrou que quando o Pacheco teve a emenda rejeitada, ele era o presidente dessa casa e acabou também participando da inauguração da pedra fundamental lá, né? Então, que era uma ideia e teve uma visão muito nítida, né? De que havia essa necessidade, essa necessidade e essa demanda. Então, você veja bem que hoje ela está quase pronta, né? E que já devia estar pela demanda que existe. Então, dizer que realmente a gente fica muito contente que tenha acontecido isso, né? E muitas outras ideias que às vezes, né, para deixar registrado aqui, que às vezes um vereador dá uma indicação, uma sugestão, que não tem essa dificuldade de aceitar quando é uma coisa que vem de interesse do povo, né? Então, só para deixar registrado e parabenizar, né, então, o governo que teve essa sensibilidade, e hoje a gente pode ver mais um pouco, né, inauguração dessa brilhante obra. Obrigado, senhor presidente. Está o vereador que estamos nesse caminho aí e pondera do seu posicionamento. Continua em primeira discussão o projeto de lei 29/2015 do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 29/2015 está aprovado em primeira votação. Está livre a palavra do grande expediente. Bem, antes de encerrar a sessão, agradeço aí aos jornalistas, aos assessores, enfim, aos presentes aqui. Pitinim, tem que lhe passar os horários de funcionamento da Câmara aqui, tá? Bem, encerro então a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de abril, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.